Compasso Colab apresenta o podcast É o que Parece. Aquele que sabe o que contar. É o que Parece. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. Rossini, pausa para um comercial. Eu queria fazer um registro, você deve estar acompanhando, como muita gente está acompanhando, um trabalho que a APP, a Associação dos Profissionais de Propaganda, tem feito em prol da publicidade brasileira, e eles criaram recentemente um resumo que se chama Resumo da APP, que está disponível toda semana no site da APP, e é muito bom. Ali estão condensadas todas as notícias, todos os sites de tudo que de mais relevante está acontecendo na publicidade e na comunicação. Um trabalho excepcional que a APP está fazendo, que eu queria agradecer essa contribuição, e lá também você pode encontrar aquilo que É o que Parece apresenta toda semana. Cumprimentar o Enio, cumprimentar o Silvio, cumprimentar o Zé Maurício, toda a diretoria da APP, por essa contribuição que eles estão dando na divulgação do nosso negócio. Parabéns! Rossini, vamos então para o assunto do dia. A pauta hoje é sugestão sua. Acho que você escolheu um tema interessante e agora a bola está com você. Pois é. Olá, pessoal que acompanha a gente aqui no É o que Parece, aquele que sabe o que contar. A gente vai tentar contar hoje, Zé e Lupe, como é que se cria um nome para uma agência de propaganda. Alguns procuram especialistas místicos, numerologistas, quiromancia, sonhos, enfim, todas as formas de criar um nome consistente para a sua empresa. Porém, o que tem ocorrido no meio publicitário e também nas empresas particulares, de modo geral, empreendimentos, é o nome da própria pessoa que cria a empresa. E, em alguns casos, há particularidades, há curiosidades. Nos Estados Unidos, tanto quanto aqui no Brasil, se usa muito ou o pré-nome ou o sobrenome de um dos sócios da agência. É muito comum, aliás. A Lowell é uma que se associou no Brasil e veio com seu nome Lowell, e aqui se adaptou com o seu sócio brasileiro, que era o Borg. Mas esse é um caso. Não é o principal que eu queria contar. Queria mostrar as sutilezas. Por exemplo, as pessoas que estão no mercado, ou que já ouviram falar, havia uma agência chamada Agnello Pacheco. Agnello Pacheco é o nome de um criativo que fez muito sucesso na agência Norton, criou campanhas fabulosas. A saída dele se deu por motivos particulares, mas ele tinha uma clientela, pessoas empresas potencialmente interessadas em manter as suas contas com ele. E ele criou a estrutura, montou a agência e queria que a agência se chamasse Software. Criação e Propaganda. Ele chegou até a chamar o contador para registrar esse nome, mas por prudência, o contador fez uma pesquisa e percebeu que esse nome, Criação e Propaganda, já estava registrado em nome de um outro grupo, que por sinal era Campinas, no interior de São Paulo, ou no Paraná. E não me ocorre agora, mas era numa dessas duas localidades. E aí, em função da pressa que ele tinha, Zé, porque os clientes, ele já estava produzindo para alguns clientes, ele falou, pelo amor de Deus, não vai ter dois Agnello Pacheco com o meu nome, e sendo que o Agnello tem dois L's. Então, na hora, ele falou, apaga toda essa história romanceada e vamos adotar Agnello Pacheco Propaganda. Foi o que se transformou, a agência dele. Por sinal, viveu até muito recentemente. A agência foi desaparecendo do cenário em função da saúde do próprio Agnello, que foi se prejudicando com o tempo e ele acabou até falecendo há 2 anos. Mas uma agência que teve contas internacionais, famosas, teve, inclusive, parte de contas importantes do governo federal, do governo estadual. Esse é um caso que mostra como se vincula o nome de uma agência ao nome do seu próprio proprietário. Um outro caso, por exemplo, esse aqui é clássico, todo mundo vai lembrar dele. A Almap
que todo mundo sabe que era Alcântara Machado, da família Alcântara Machado, conhecido em São Paulo, tinha o José Alcântara Machado, que criou uma agência juntamente com Alex Pericinoto. Então, eles criaram a UMAP, que virou uma agência que, durante 30 anos, cuidou de contas absolutamente de primeira linha. Entre elas, eu acho que continua até hoje, a da Volkswagen. E lá dentro da agência, por sinal, tinha uma pessoa, o Emerick, que era o responsável para ajudar a criação de nomes de carros que a Volkswagen ia lançar. Então, ele se reunia. Esse usava as traquitanas do pensamento, do raciocínio voltado para o misticismo, para criar nomes. Foram feitos muitos nomes de carros que circularam pelo Brasil e circulam até hoje dessa forma. Mas a UMAP BBDO, a UMAP foi criada por causa da Alcântara Machado e do Pericinoto. A Alcântara Machado e o P do Pericinoto, que hoje se transformou na UMAP BBDO. Dolly é uma agência que é multinacional, já há mais de 10 anos. O Alex Pericinoto nem mais trabalha, porque já entregou a parte dele com muito sucesso. E o José de Alcântara Machado morreu já faz pelo menos uns 30 anos. A agência sobreviveu, marcou um período muito curioso com o nome dos seus dois iniciantes, que é uma agência absolutamente de sucesso. Zé, eu tenho certeza que você sabe contar. Por exemplo, a DM9, por exemplo, que hoje não é mais DM9, é DM9-DDB, vem a ser o quê? De Duda Mendonça, e o número 9 foi criado ficticiamente para dar uma sonoridade ao nome. Mas hoje a DM9 pertence ao grupo Doyle Dane Binibach, americano. Mas conta que você sabe também, você está escondendo o leite. Não, só complementar essa informação sua da DM9, a informação que eu tenho é que o 9 sempre foi o número preferido do Duda Mendonça. Foi daí que ele deu esse nome, que depois o Nizam adquiriu. A Duda Mendonça era uma agência sediada na Bahia, em Salvador, e o Nizam trabalhou com o Duda Mendonça, veio para São Paulo e acabou adquirindo esse nome, que ficou DM9, depois virou o grande grupo que o Nizam criou com várias agências. Eu pegando essa sugestão de tema que você deu, eu puxei pela memória que a publicidade brasileira, tempos atrás, usou muito nomes de seus donos. Era uma característica para identificar agências de propaganda, e eu tive a pachorra de, até para fazer meu teste aqui, se meu alemão está funcionando ou não, eu comecei a listar nomes de empresas que ainda algumas existem, outras não mais, mas que tiveram nomes de seus donos proprietários. Além da Alcântara Machado, que você já mencionou, temos a Salles, Interamericana, a DPZ, CBBA, Laje Estável e Guerreiro, Mendes, Colucci, Giovanni, Carilli Pastore, Nelgama, Loduca, Rino, Eugênio, Taterca. Essas foram as que eu consegui me lembrar, e foi no momento em que a publicidade brasileira viveu muito do seu crescimento em função da expansão que a publicidade brasileira passou a ter e a importância que ela passou a ter no cenário mundial. Tem também uma história interessante de nome que eu queria contar para você, Rossini, que foi onde eu convivi. Eu trabalhei muito tempo na Thompson, que tem um nome da Thompson, e você pode contar o seu Thompson, que fez a agência lá nos Estados Unidos, mas eu queria falar também da outra agência onde eu trabalhei muito tempo, que foi a Norton. A origem do nome Norton, ele nasceu de um desejo do Geraldo Alonso, que juntou o norte como para cima, para o alto, para o norte, com o final on, porque, na época, as agências brasileiras ainda não tinham todo o espaço no cenário publicitário, tinha ainda empresas multinacionais que chegaram e começaram a publicidade aqui, e o on tinha a ver com um sufixo muito usado na língua inglesa, né? Norton de Washington, Norton de London,
é Norton de N outras palavras, então esse Norton tinha um certo significado de que ali por trás talvez tivesse uma agência de propaganda com alguma ligação internacional. Essa foi o Raposa Geraldo Alonso Pai que deu esse nome. Eu vivi também uma outra experiência muito interessante. A Norton tinha a conta do Banco Noroeste, isso aí nos anos 60, 70, 80. O Banco Noroeste era um banco importante no cenário financeiro e pertencia à família Cochrane. E a Norton tinha uma ligação muito grande com esse banco e era um cliente tradicional da Norton. Numa certa ocasião, isso aí já para os anos 90, o Zé Carlos Stabile, companheiro de longa data nossa, tinha retornado à Norton, ele já havia trabalhado na Norton, e ele fez um trabalho e entrou numa concorrência para uma outra instituição financeira, que era o BFB, o Banco Francês Brasileiro. E nós ganhamos essa concorrência. Na época, o Banco Francês Brasileiro tinha a sua aplicação em publicidade em um volume maior do que o Banco Noroeste. E aí trouxe um impasse para nós, porque nós não poderíamos manter o atendimento de duas instituições financeiras e tínhamos toda essa ligação com o Banco Noroeste e a tradição que nós já tínhamos com a Norton. A família Alonso e Cochrane eram muito próximas e, inclusive, era muito curioso, algumas vezes em coquetéis, em reuniões, o Geraldo Alonso Pai falava na frente do pessoal do Banco Noroeste, dos diretores: olha, eu rezo todo dia para vocês, porque o dinheiro da Norton está toda lá no Banco Noroeste. E o Léo Cochrane, presidente do banco, sempre também respondia: olha, fique tranquilo, Geraldo, porque eu também rezo todo dia para vocês fazerem com que a Norton faça um atendimento adequado para o Banco Noroeste. Era uma grande gozação na época. Bom, o impasse criado e a solução que nós encontramos: vamos fazer uma outra agência. Ter uma segunda agência em que a gente possa deslocar para essa agência o Banco Noroeste. E demos, no nome dessa agência, Norte-Oeste. Por que nós demos esse nome de Norte-Oeste? O Norte, porque estava ligado a Norton, ao Norte, que continuava aquela ligação com a Norton, e o Oeste também tinha o significado de direção. Mais importante que isso, Norte-Oeste lembrava, de alguma maneira, Noroeste. E fomos até o Noroeste propondo que nós abriríamos uma segunda agência, não queríamos deixar de atendê-los e faríamos de tudo para continuar dando o mesmo atendimento que nós sempre demos. E o Banco Noroeste foi, assim, o primeiro cliente da Norton, e com a promessa nossa de fazer o mesmo atendimento que nós dávamos no Banco Noroeste, assim pudemos atender as duas contas, o BFB e o Banco Noroeste. É história maravilhosa. Aliás, sinceramente, hein? Se você não contasse, ninguém saberia. É mesmo. Parabéns. Eu me lembro das duas unidades. Uma era o Carmona que dirigia, né? Luiz Carlos Carmona foi contratado para ser o gerente da Norte-Oeste. Ele foi o diretor da Norte-Oeste. O Carmona havia trabalhado comigo na Thompson, ele era do atendimento da conta da Alpargatas, um grande cara, grande figura, e nós fomos buscar. Ele trabalhava na época na UMAP. Ele atendia, ele era o dono da conta dos revendedores Volkswagen na UMAP, e aí fizemos uma proposta para ele assumir a Norte-Oeste. Então, olha, parabéns, Eu acho que os nossos seguidores do É o que Parece, aquele que sabe o que contar, acabaram de ouvir uma história maravilhosa. Eu que convivo tanto tempo, eu não sabia desses pormenores. Evidentemente que o Carmona eu conheci, convivi com ele, mas não sabia desse detalhe. Em relação à criação de agências com nomes dos seus próprios inventores, criadores ou proprietários, a gente tem a DPZ. Há uma curiosidade muito grande, não em relação às três palavrinhas DPZ, porque o D é do Duailib, o P é do Petit e o Z é do Zaragoza. Mas tem uma curiosidade que o pessoal deve gostar, pelo seguinte:
foram 3 nomes que juntos criaram uma efervescência na publicidade durante pelo menos 3 décadas. Mas, para se criar esse nome, eles se pegaram de pau dentro da agência. Por quê? Porque cada um, dentro da sua especialidade, se considerava merecedor de ter a primeira letra na composição desse nome. Até me lembro muito bem, porque eu escrevia, atuava fortemente na mídia, eu era diretor de redação de jornal especializado, e eu me lembro, a turma dizia assim, olha, o do Ailib acha que tem que ser o D, o Petit, que cria porque é um gênio, é pintor, ele acha que tem que fazer um esgarçamento no processo e criar uma unidade que penetra nos poros das pessoas, enfim, cada um justificava uma maneira para ter o seu nome, a primeira letra do seu nome na composição da DPZ. Por exemplo, a DPZ fez sucesso durante os 40 anos ou mais que ela viveu. Hoje faz parte de um grupo internacional e continua fazendo o seu sucesso. Dos 3 nomes, só o do Ailib, que permanece forte e muito ágil, acompanhando, inclusive o nosso podcast ele acompanha, já até falou comigo a respeito. Uma outra curiosidade que a gente pode citar aqui, em relação a nome, é a agência Fischer. A agência Fischer era produto do Eduardo Fischer com o Roberto Justus. Então, a primeira agência que eles criaram eram jovenzinhos. O Justus é um rapagão de televisão, até está se propondo a se candidatar a presidente da República, enfim, está sempre na mídia, mas ele era um campeão, um exímio jogador de tênis. E todas as partidas de tênis que se tinha no meio publicitário, ele jogava e ganhava. Pô, era um sarro. Agora, o Eduardo era mais contido. Embora os dois, de origem judia, sabiam fazer negócios. Criaram esse complexo de comunicação que fez campanhas memoráveis, os dois juntos. Um dia brigaram. A Fischer continuou sendo Fischer e o Justus continuou com outro nome, acoplado a uma Newcom, um grupo internacional. O Eduardo Fischer continua com a sua agência, apesar de que, num nível não tão evidente como já esteve, mas continua com seu nome jurídico operacional, e tem uma outra unidade que pouca gente sabe, Zé Francisco, é uma unidade chamada Fischer e Gabus Mendes, que eles produziam material voltado especialmente na área de produção de filmagens, de documentários. Mas hoje eu não sei como é que anda, mas aí está prevalecendo os nomes. E um nome que você citou, e numa empresa que você trabalhou, que é a JWT, ou seja, James Water Thompson, que era um marinheiro de sucesso, camarada que serviu durante a guerra e depois, quando deixou a guerra nos Estados Unidos, ele se transformou num captador de anúncios, que seria hoje um contato, uma pessoa que saía em busca de anúncio. Ele teve tanto sucesso que montou uma agência com o seu próprio nome. Essa agência persiste e dura até hoje, faz parte de um conglomerado mundial de grandes agências, e ele, o senhor Thompson, merece um crédito que pouca gente cita, pouca gente se lembra. Ele foi o camarada que contratou a primeira mulher para trabalhar em criação de agência de propaganda. Nem sei, aliás, se o pessoal que comanda a unidade da J. Walter Thompson aqui em São Paulo tem esse detalhe. Mas é uma curiosidade que a gente foi buscar justamente para mostrar a importância do nome. Não é o nome da pessoa física, o nome que a pessoa física acaba criando para uma pessoa jurídica, de constância, de consistência e de interesse. Muitos anunciantes buscavam desses nomes os próprios criativos para fazerem suas campanhas e lançamento de produtos. É isso aí mesmo, Zé, você concorda? É isso mesmo. E tem outros nomes aqui que também, se foi falando, eu fui lembrando. Tem Caio Domingues, tem F. Nasca, tem Liu Lara, do nosso amigo Luiz Lara, que acabou de ser entrevistado dias atrás no nosso programa, tem Taterca, tem Eugênio. Quer dizer, nomes é o que não faltaram na publicidade brasileira. Agora, tem muitas empresas, parte delas que ainda existem,
que não tinham esse vínculo de nome, até porque hoje essa coisa do nome passou a fazer parte de grandes grupos multinacionais em que sobressaem esses nomes, que a maior parte deles é fantasia, não é nome necessariamente ligado à pessoa. Alguns grupos têm o nome ligado à pessoa. E faz com que também se criou mais uma linha de nomes de agência de propaganda usando letras, como foi a DPZ, por exemplo, né? Hoje nós temos muitas agências brasileiras que têm no seu nome letras, a composição de letras. E existem N empresas. Recentemente, eu vi num levantamento de faturamento de agência de publicidade, das 30 maiores agências de publicidade no Brasil, em 2019, metade delas tem nomes ligados a pessoas, e a outra metade não. São nomes fantasias que fazem parte desse cenário da publicidade. Então, o que a gente tem que entender é de que, realmente, o nome de uma agência de propaganda que leva o nome do seu diretor, apesar do que você falou é verdade, hoje você encontra uma agência de propaganda que chama, por exemplo, Liu Lara /TBWA. O Liu é do Liu Kovinsky e o Lara é o Lara, nosso amigo, que entrevistamos muito recentemente. Mas lá atrás vem TBWA. Quer dizer o seguinte, que são sobrenomes internacionais. Primeiro, é um momento que a gente tem que reconhecer, de reflexão, de que eles criaram uma agência de sucesso tamanho que foram detectados por grupos internacionais que vieram para o Brasil, que agregaram contas que atendiam lá fora dentro dessas unidades que eram brasileiras. Então, criaram conglomerados regionais com essa força que todos nós conhecemos muito bem. O Taterca, por exemplo, hoje faz parte de um grupo poderoso, Dorian Taterca era um sujeito que cuidava de criação e produção de comerciais. Ele foi namorado pelo grupo do McDonald's e só cuidava da conta do McDonald's. De repente, cresceu o McDonald's no Brasil e ele fermentou também, cresceu também e hoje faz parte de um conglomerado que atende diversas contas publicitárias. Aliás, ele vive muito bem, é muito respeitado e há um interesse muito grande a respeito do seu talento criativo. Agora, a propaganda não é mais a mesma, né, Zé? Hoje parece que tem um alinhamento internacional que às vezes limita o poder criativo local, mas isso não representa nenhum obstáculo, porque o mundo está integrado. Por exemplo, você está na sua casa, eu estou na minha casa, o Alexandre Lupe, lá no estúdio dele, está nos acompanhando. Então, esse processo de integração hoje não é mais tão radical e nem deve ser. A linguagem tem que ser essa aberta, internacionalizada, porque os produtos são também. Quem for comprar um sanduíche do McDonald's, ele compra um sanduíche aqui no Brasil, um Mac salada, igualzinho ao que ele compra em Washington, por exemplo. Não é isso, Zé? É isso. Acho que tem aí dois viés a ser considerados, que são o ponto de vista dessas multinacionais que acabaram virando grandes conglomerados de agências de propaganda no mundo todo, tem muita relação com o ponto de vista financeiro. São grupos administrados financeiramente para fazer com que os seus negócios rendam. E se aproveitaram no Brasil, numa ebulição que a propaganda brasileira teve, através da aquisição de nomes dessas empresas feitas por essas pessoas que fizeram esse sucesso acontecer. Essa visão hoje financeira acaba trazendo nomes de grupos e não necessariamente de pessoas. Por outro lado, essa intervenção que existe na propaganda mundial, que é uma coisa que sempre se falou na publicidade brasileira, de que as campanhas internacionais, que acabam sendo parte delas adaptadas para o Brasil, eu tenho para mim o sentimento de que houve sempre muito respeito à publicidade brasileira por esses grupos multinacionais, porque sempre houve o espaço para que os profissionais brasileiros pudessem fazer campanhas criativas, talentosas,
com o jeito e a ginga do brasileiro e não necessariamente importando campanhas internacionais. Tem casos que é verdade, você acaba usando aquele mote, aquele enfoque, aquela produção daquilo que é feito fora, no mundo todo, mas sempre foi dado espaço para a criatividade da publicidade brasileira, fruto do talento destes donos e criativos de agência de propaganda. Eu só quero confirmar com vocês. Por exemplo, a Coca-Cola usou durante muitos anos criativos brasileiros, campanhas criadas no Brasil para apresentar internacionalmente. Então, de fato, é aquilo que nós estamos falando mesmo. É um detalhe. O que eu gostaria de deixar marcado, eu acho que a gente está esgotando o tema, era que o branding, o valor da marca permanece e, apesar de todos os momentos que o mundo está vivendo, esses nomes são fortes. Eles representam uma possibilidade de novas atitudes adiante, mostram que teve um passado, porque ninguém vira cliente de uma UMAP BBDO, uma DM9 DDB, simplesmente porque elas têm um sobrenome ligado a uma multinacional do passado, uma multinacional. Elas, como DM9, elas, como a UMAP BBDO, a UMAP em si, têm consistência profissional. Então, eu fico muito contente, porque eu percebo que o mercado publicitário brasileiro, apesar da crise que o país vive, apesar de uma certa distonia na produção, ainda estamos muito fortes. O que ocorre é que a gente tem que considerar os fatores supervenientes nesse caso. Nós não temos mais uma mídia clássica como a televisão, uma mídia clássica como um jornal, uma mídia clássica como uma revista. Hoje nós temos plataformas multifacetadas, então, e estamos apenas engatinhando nessa direção. Nós precisamos estar cada vez mais preparados. É o que eu penso, Zé. E olha, o pessoal que está nos acompanhando, fiquem à vontade para comentar também, porque a gente não sabe tudo, sabe um pouco. E se vocês puderem... Nós falamos de tanto nome de agência e estamos deixando um de lado, mas que fique até como uma homenagem para ser a última lembrança pela importância do nome. O nome é W. Do Washington Oliveto. De Washington Oliveto, que começou lá atrás, a DPZ, fez a agência dele, a WGGK, ele começou a agência se juntando a um grupo multinacional, aí ele fez a W Brasil, e depois foi para W McCann, hoje ele é consultor em Londres do grupo McCann Erickson, mas a ida dele para McCann, houve uma negociação para envolver aqui no Brasil o W, para que a agência se passasse a chamar W McCann, muito justo pelo talento e o trabalho que o Washington deu na publicidade brasileira. Mas é isso, Zé. Eu acho que a gente esgotou o tema, não? Eu acho que esgotar o tema nunca esgota, né? Mas acho que nós demos uma boa penteada. Fizemos uma cunha para abrir o tema e mostrar que a gente está atento no sentido de fazer do que é o que parece, aquele que sabe o que contar e buscar assuntos novos para os nossos seguidores. Agora, o que está faltando é a frase do dia. A frase do dia. Hoje nós falamos de donos de agência, de chefe, e nessa coisa de nome deve ter um pouquinho também da palavra meia chata, mas acho que é verdadeira e cabe, chamada egocentrismo, né? E eu fui buscar aqui nos meus guardados uma frase que se passa num ambiente, provavelmente de uma agência de propaganda, em que o chefe, quando chega muito egocêntrico, ele vira para a assistente e fala... aliás, a secretária fala para ele, lindo dia, não? E ele vira e fala, obrigado. Olha, Zé, matou a pau, hein? Tchau, gente! Até a próxima, pessoal. É o que parece em todas as plataformas. Continue nos prestigiando, se divertindo, porque nós estamos nos divertindo bastante. Até a próxima. É o que parece. Aquele que sabe o que contar. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. É o que parece. Realização:
com Passo Colab.